provas são pedaços da realidade que geram convicção sobre um determinado fato ou hipótese. Todas essas informações e todas essas provas analisadas, como num quebra-cabeça, permitem formar seguramente a figura de Lula no comando do esquema criminoso identificado na Lava Jato. Todas essas provas nos levam a crer, para cima de qualquer dúvida razoável, para além de qualquer dúvida razoável, que Lula era o maestro dessa grande orquestra concatenada para saquear os cofres da Petrobras e de outros órgãos públicos. Ele era o general que estava no comando da imensa engrenagem desse esquema, que chamamos de propinocracia, o governo por meio da propina. O segundo conjunto de atos de lavagem diz respeito ao custeio com dinheiro sujo por parte da OAS do armazenamento de itens pessoais do ex-presidente Lula em um depósito em São Paulo. Precisamos dizer desde já que, em se tratando de lavagem de dinheiro, ou seja, em se tratando de uma tentativa de manter as aparências de ilicitude, não teremos aqui provas cabais de que Lula é efetivo proprietário no papel do apartamento, pois justamente o fato de ele não figurar como proprietário do triplex da cobertura em Guarujá é uma forma de ocultação ou de simulação da verdadeira propriedade. Da mesma forma, na personalização e na decoração, os contratos com as empresas que forneceram os móveis ou executaram as reformas não são contratos onde Lula e sua família figurem ostensivamente, mas sim por intermédio da construtora OAS. Além disso, na mudança acontece da mesma forma. O contrato de armazenamento daqueles bens do ex-presidente não foi um contrato que foi celebrado em seu nome, mas sim no nome de uma empreiteira que estava ali concedendo vantagens indevidas, lhe pagando propinas de forma lavada. Foi apresentado vários elementos que o Lula seria o chefe do esquema. Eu queria saber se ele continuou chefiando o esquema mesmo depois de sair da presidência, uma vez que, por exemplo, Paulo Roberto Costa ficou na gerência Petrobras até 2012, a Dilma assumiu em 2011, ficou um ano, então, nesse período. O Lula continuou chefiando o esquema mesmo com Dilma presidente, e se a própria Dilma, posteriormente, assumiu algum papel nesse esquema na gestão dela? O que nós vemos nesse caso é que, em diversas situações, o esquema perdurou e a pessoa continua recebendo propinas mesmo depois que ela saiu do cargo. Essa situação não é novidade. Nós temos isso em relação a José Dirceu. Por quê? Porque ele tinha uma grande influência partidária dentro do partido que comandava o poder político. Ele recebeu propinas mesmo depois de ele ter saído formalmente do governo. Isso aconteceu em relação ao próprio Paulo Roberto Costa. Ele recebeu, através de diversos contratos de consultoria da Costa Global, propinas atrasadas. Propinas devidas a ele em razão de contratos que foram firmados na época em que ele estava na diretoria, mas que foram executadas ao longo do tempo, foram pagos ao longo do tempo. Nós temos, portanto, a situação de diversos agentes públicos que receberam propinas mesmo depois de saírem da função pública. Quer porque eles determinaram a realização do esquema quando eles exerciam a função pública, quer pela influência que eles continuaram tendo em função da sua proeminência partidária no partido e no governo. Nós precisamos lembrar que esse é um esquema de duas máquinas, uma máquina partidária e uma máquina de governo. Dentro das evidências que nós coletamos, a nossa convicção, com base em tudo que nós expusemos, é de que Lula continuou tendo proeminência nesse esquema, continuou sendo líder desse esquema, mesmo depois de ele ter saído do governo. O filho do Lula, né, tanto o Lulinha como o Sandro, são mencionados nos e-mails, nas trocas de mensagens do Léo Pinheiro, do Gordilho, né, assim como o Bittar, que também recebeu e-mails, nas negociações justamente para a decoração do apartamento, para a montagem da cozinha, etc. Por que eles não foram denunciados também agora? Uma outra pergunta também, o senhor mencionou que foi feito esse esquema, o PT fez um colchão de recursos para financiamento de diversas campanhas eleitorais futuras. Há algum dado novo específico sobre esse colchão, uma conta nova, algo assim, que demonstre que esse dinheiro arrecadado possa ser utilizado ainda em campanhas futuras? E nessa denúncia foi feito o pedido de bloqueio, então,
das contas do Lula e da Marisa? Em relação à questão do filho do Lula e do Bittar, são pessoas que apareceram, cujos nomes apareceram na investigação, mas não foram acusadas nesse momento, porque se entendeu que as provas não são suficientes para acusá-las nesse momento. Mas nós precisamos lembrar que as investigações continuam, o trabalho do Ministério Público não para aqui, as investigações continuam, e se nós formarmos a nossa convicção de que eles são responsáveis por esses crimes, eles serão igualmente acusados.